Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, Cássia, todos os nossos ouvintes e também espectadores. Boa tarde, Vera. Bom, o caso é o Tribunal Superior Eleitoral, que acabou virando aí, como você diz, o palco principal dessa reta final aqui do segundo turno. Já houve decisão, depois voltou atrás e agora amanhã tem uma decisão muito importante que a corte deve tomar. Conte pra gente o que você está vendo, Vera. Exato, Sardenberg, diante de um impasse, porque a própria ministra que tinha concedido os direitos de resposta ao presidente Jair Bolsonaro, ao ex-presidente Lula na propaganda do presidente Jair Bolsonaro, a ministra Maria Cláudia Buchianeri, voltou atrás na sua decisão, revogou a liminar e com isso se estabeleceu um impasse que o ministro Alexandre de Moraes, presidente da corte, tentou resolver numa reunião com as campanhas, sem sucesso. Era uma ideia de zerar os pedidos de resposta e levar a vida como ela é até o final da propaganda eleitoral. Só que a campanha do ex-presidente Lula não aceitou. Eles têm a maior parte dos pedidos de direito de resposta e tinham obtido a maior parte das decisões favoráveis também. E isso agora, então, vai para um plenário virtual, como o que existe no Supremo Tribunal Federal. Salvo engano, o TSE está importando essa modalidade de decisão agora. Não fez antes outras reuniões desse estilo, que é você abrir o plenário virtual, será aberto à meia-noite de sábado, agora, e aí os ministros depositam lá o seu voto em relação a essa controvérsia de se os candidatos devem ou não usar o tempo da propaganda do outro nesta última semana. Podem ser mantidos integralmente os direitos de resposta que haviam sido concedidos e, portanto, se isso acontecer, o presidente Jair Bolsonaro perderia 164 inserções. Podem ser concedidos parcialmente, alguns concedidos, outros revistos, ou pode ser tudo zerado e a maioria dos ministros decidir que não cabe direito de resposta e, portanto, a vida segue, cada um com o seu horário preservado. Então, é muito importante. É a última semana da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral é um momento de muita visibilidade. Essas inserções são especialmente importantes porque elas pegam o público de surpresa, não são naqueles horários pré-definidos em que a pessoa simplesmente desliga o rádio ou desliga a TV. Então, algo muito significativo e mostra essa importância que o TSE ganhou nessa reta final diante de uma campanha que enveredou para uma virulência e um grau de ataques, grau de fake news muito maior no segundo turno do que foi no primeiro e muito maior do que qualquer eleição presidencial antes dessa mesma de 2018. Tem algumas outras questões aí também importantes, né, Sardenberg e Cássia, que são referentes ao uso da máquina nessa reta final, porque tem esse lado das fake news e da desinformação e tem um lado muito forte de medidas de governo que acabaram sendo tomadas e que beneficiaram o presidente nessa reta final. A Folha de São Paulo fez um levantamento e enxergou 18 medidas de governo que impulsionaram a campanha do presidente nessa reta final. Hoje, o Tribunal de Contas da União entrou nesse outro vespeiro, por meio de um relatório de um auditor recomendando a suspensão da concessão do crédito consignado. A gente tratou dele aqui, o crédito consignado no Auxílio Brasil. Isso ainda vai ser submetido ao ministro relator dessa ação e ele pode dar o prazo que o auditor recomendou para que a Caixa se explique ou simplesmente recomendar a suspensão liminar da concessão do consignado. Então, muitas decisões aí na alçada dos órgãos de controle nessa reta final da campanha. E se for dado esse prazo, né, que é um prazo de 5 dias para que a presidente da Caixa se explique, isso vai acontecer depois das eleições, porque são 5 dias úteis.
Exatamente, Cássia. O prazo praticamente torna inócua a própria recomendação. Por isso que eu conversei hoje lá no TCU e me disseram que o relator pode, de posse desse parecer, simplesmente ignorar a recomendação do prazo e decidir, uma vez que o próprio parecer atribui a essa decisão um caráter de desequilíbrio da disputa e de sim fornecer ao presidente uma arma desigual em relação ao ex-presidente Lula. Bom, o fato, né, a gente conversou, Vera, com o Tássios, e o fato é que ele comentou que existem alguns programas já utilizados pelo YouTube, pelo Facebook e tal, para procurar nas redes, por exemplo, pirataria, né? Então, as produtoras de Hollywood têm esquemas para identificar onde é que seus filmes, suas músicas e tal estão sendo pirateados. E assim, outros softwares existem para você buscar determinados conteúdos. Agora, o que ele disse é que não tem para ir atrás de discurso político. Não tem, e que seria, segundo a opinião dele, seria muito difícil você criar softwares nessa direção. Ou seja, vai ser meio no escuro nessa vez agora, né? Vai ser meio no escuro, mas a decisão de ontem de encurtar os prazos para remoção de conteúdos e estender decisões que dizem respeito a um determinado conteúdo para outras vezes em que eles forem replicados, talvez ela ajude a colocar ali um mini dique nessa barreira que está, nessa barragem que explodiu, a água está jorrando, mas você faz um pequeno dique de contenção. A gente viu que essas coisas andaram muito na frente da justiça e muito na frente das plataformas, Sardenberg. E a impressão que se tem é que as campanhas deixaram a coisa aí no pianinho, no primeiro turno, para soltar tudo no segundo, porque aí é uma questão de vida ou morte, quando a eleição vai ser decidida. Então, está obrigando a Justiça Eleitoral a também buscar expedientes que ela nunca utilizou. Escrevi sobre isso na minha coluna de hoje no Globo. É um teste para todos e, certamente, depois dessa eleição, vão ficar algumas tarefas para a gente, enquanto imprensa, enquanto Justiça Eleitoral, enquanto sociedade, para tentar andar, pelo menos par e passo, com a possibilidade desses difusores de desinformação, de discurso de ódio, de fake news, interferirem no processo eleitoral, porque interfere. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até mais. Até mais, um ótimo fim de semana para todos. Até mais, Vera.